Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estamos aqui em mais um vídeo de perguntas e respostas, ou seja, um vídeo do ArcQ. No vídeo anterior, se ainda não viste, eu vou deixar aqui o link para tu ir lá espreitar. Eu falei sobre uma das perguntas que mais ouvi ao longo da minha vida e que também a mais respondi. E hoje estamos aqui com uma nova pergunta que é daquelas que traz aqui alguma controvérsia, que as pessoas até têm assim algum receio de me perguntar, mas não há problema nenhum, é perfeitamente legítimo e já ouvi muitas vezes esta pergunta, que é arquiteto ou engenheiro? Ou seja, quero construir a minha casa, será que preciso de um arquiteto ou de um engenheiro? Esta é uma pergunta muito comum, muito recorrente e que traz assim aquele tal embaraço das pessoas para me perguntar. E eu respondo sempre da mesma forma, que é: precisas dos dois. E o que é que eu quero dizer com isto? Sim, precisas dos dois. Os dois têm funções muito particulares e muito específicas e devem, acima de tudo, trabalhar em equipa. Mas, primeiro, precisas de um arquiteto. Porquê? Porque, como eu expliquei no vídeo anterior, onde eu te respondi o que é que faz um arquiteto, eu vou deixar aqui o link se quiseres espreitar esse vídeo, o arquiteto é o profissional certo para idealizar, pensar e projetar o espaço. O arquiteto é precisamente aquele que vai pensar a forma contigo, é aquele que vai sonhar o sonho contigo, é aquele que vai sonhar a casa, aquilo que tu queres, aquilo que tu pretendes. Essa é a função e é o papel do arquiteto. E depois o engenheiro vai pensar na melhor solução estrutural para concretizar essa forma, para concretizar essa casa que tu e o arquiteto sonharam juntos. E neste caso aqui até do engenheiro não será um engenheiro, vão ser vários. Isto porquê? Porque a engenharia tem seguido uma vertente de especialização cada vez maior. Ou seja, vais ter um engenheiro das estruturas, um engenheiro das redes, um engenheiro da térmica, da acústica, das telecomunicações, da eletricidade, etc. Ou seja, vais ter eventualmente um arquiteto e vários engenheiros. Recapitulando, o arquiteto não substitui o engenheiro, nem o engenheiro substitui o arquiteto. E porquê que esta confusão existe do arquiteto, do engenheiro? Preciso de arquiteto, preciso de engenheiro, o que é que eu preciso? Porque durante muitos anos, em Portugal acima de tudo, não haviam arquitetos com formação superior suficientes no mercado. Ou seja, a arquitetura era uma área que estava muito ligada às belas artes. E quando os arquitetos começaram a vir para o mercado de trabalho, eram tão poucos que estavam quase todos direcionados para as obras públicas e não faziam moradias, não faziam casas. Não havia essa presença forte do arquiteto no projeto das moradias e das casas. Por isso, os engenheiros eram habilitados a fazer esse trabalho e faziam e fizeram durante muitos anos. Por isso, até há bem pouco tempo, os engenheiros podiam assinar projetos de arquitetura e faziam-nos recorrentemente. Só a partir de 2009 é que agora aqui por lei tudo isto mudou um bocadinho e voltou efetivamente a pôr as coisas nos seus lugares certos e a pôr os pontos nos is. Ou seja, o arquiteto é o primeiro profissional a entrar, a fazer o projeto, a pensar na casa, a pensar na forma e a apresentar esse projeto de arquitetura e imediatamente a seguir ao arquiteto vem um engenheiro e, como eu já te expliquei, uma equipa de engenheiros, ou seja, uma série de especialidades, uma série de engenheiros a trabalhar em conjunto. Mas como tudo isto demorou muito tempo, marcou uma grande geração, ou seja, até 2009, que foi quase no outro dia, havia essa possibilidade. Por isso, essa ideia foi sempre ficando e este pensamento, esta confusão foram sempre ficando e agora começa a ficar definitivamente claro, mas achei por bem trazer esta pergunta, porque é uma pergunta que ainda ouço muitas vezes e que ainda marca muito a nossa sociedade e ainda marca muito estas conversas com os profissionais e com os clientes também. Mas esta ideia e esta lógica do arquiteto e do engenheiro não é só para as casas novas, nem para as construções de raiz. Também é para as reconfigurações, para as reabilitações, para as reconstruções. Ou seja, quando há uma massa construída, quando há um edifício que já existe, uma casa que já existe, por exemplo, e tu queres repensar, redesenhar e mudar aquilo, pensar numa outra compartimentação, trazê-la para o século XXI, adaptá-la às tuas vivências, às tuas dinâmicas, tu vais fazer exatamente o mesmo processo. Primeiro vais procurar um arquiteto que te vai ajudar a pensar esse espaço, que te vai ajudar a redesenhar e a perceber como é que podemos reconfigurar aquilo, trazer um compartimento para outro sítio, mudar, alterar. O arquiteto vai, mais uma vez, sonhar aquele espaço contigo e depois vem um engenheiro que vai ajudar a tornar toda essa reconfiguração possível. Ou seja, é possível demolir aquela parede? É, não é? Se demolirmos, como é que vamos reforçar a estrutura? Etc. Ou seja, a lógica e o pensamento é o mesmo. Primeiro vais trazer um arquiteto que vai sonhar contigo e depois vem um engenheiro ajudar a concretizar isso em termos mais práticos, mais técnicos e mais estruturais. Mas gostava de fechar este vídeo com esta informação importante e com este grande parênteses.
Acima de tudo, arquiteto e engenheiro devem trabalhar em equipa. E quanto melhor o arquiteto e o engenheiro trabalharem em equipa, melhor vai ser o resultado final e melhor vai correr a obra. Por isso, não tenhas medo, não tenhas receio de juntar os dois, pô-los a falar lado a lado, porque nós somos colegas e somos equipa e eu quero acabar com esse pensamento de preciso de um ou preciso do outro. Não, vamos trabalhar em conjunto cada vez mais a esta necessidade de trazer mais profissionais, a esta possibilidade da diversificação e temos é que conjugar-nos e respeitar-nos mutuamente e criar, acima de tudo, um resultado final que vá satisfazer ao máximo aquilo que o cliente precisa e aquilo que o cliente quer. E esta pergunta, como eu disse no início, às vezes é assim um bocadinho controversa, mas a mim não me faz confusão nenhuma, porque eu respeito muito os engenheiros, por isso sempre que me perguntam eu respondo com abertura e com sinceridade. Espero que tenhas ficado esclarecido. No próximo vídeo vou-te responder, vou esclarecer aqui outra confusão que existe e que é muito comum e que é muito recorrente. Mas se gostaste desta explicação, se ficaste a perceber um bocadinho melhor esta dualidade do arquiteto e do engenheiro, deixa aí gosto no vídeo. E se tens algum amigo, algum familiar que já uma vez te perguntou sobre isso ou pôs esta questão, partilha com ele este vídeo para talvez também ele ficar um bocadinho mais esclarecido e perceber o que é o arquiteto e qual é a missão e qual é a função do engenheiro e esta dualidade ficar de vez esclarecida, a ajudar acima de tudo a terminar com esta confusão. É aquilo que eu gostava muito que este vídeo contribuísse. E se tiver mais alguma pergunta sobre a área da arquitetura, das casas, da construção, deixa aí nos comentários que eu vou ficar atenta e no futuro de certeza que vou fazer um vídeo a responder a essa pergunta e a alimentar aqui o nosso quiz arquitetónico. E se ainda não o fizeste, já sabes, agora é que é o momento, subscreve o canal, ativa as notificações e vais ficar a saber em primeira mão sempre que sair um novo vídeo com uma nova resposta ou até com outro conteúdo que anda por aqui a circular no canal. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.